O que é considerado acidente de trabalho? O acidente ocorrido no deslocamento do empregado até a empresa é considerado acidente de trabalho? Tenho eu direito à estabilidade por ter sofrido um acidente de trabalho? Olá a todos que assistem nosso canal, eu sou Eduardo, advogado especialista em Direito do Trabalho, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o tema acidente de trabalho e os direitos que envolvem esse assunto. A definição de acidente de trabalho está no artigo 19 da Lei nº 8.213 de 91, a qual diz: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 desta lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Além do ato acidental em si, a legislação também considera como acidente de trabalho as doenças profissionais, que são aquelas patologias existentes em virtude do exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e que constam na respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social. São elas as patologias adquiridas ou desencadeadas em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e que com ele se relacionem de forma direta. O artigo 21 da citada lei dispõe também quais são as situações que se equiparam ao acidente de trabalho. São elas: o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja, de uma certa forma, contribuído diretamente para a morte do segurado, para a redução ou a perda de sua capacidade para o trabalho, ou ainda produzido lesão que exija atenção médica para sua recuperação. Outra situação é o acidente sofrido pelo segurado no local e no horário do trabalho, em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, ou em consequência também de ofensa física intencional, inclusive de terceiro por motivo de disputa relacionada ao trabalho, também em consequência de ato de imprudência, de negligência ou de imperícia de terceiro ou de companheiro de trabalho, em consequência de ato de pessoa privada do uso de sua razão, em consequência de desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Temos também como outra situação de equiparação a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. A derradeira situação equiparada trata-se do acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, nas seguintes situações: na execução, por exemplo, de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Outra hipótese é na prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Também temos a situação de em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiado por esta, dentro de seus planos para melhor capacitação da mão de obra, independentemente do meio de locomoção utilizado, inclusive veículo de propriedade do próprio segurado. Temos também no percurso da residência para o local de trabalho, ou deste para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive também veículo de propriedade do segurado. A mais comum das situações é o acidente de percurso, na qual a vítima está se deslocando para o trabalho e sofre um acidente, como por exemplo um acidente de trânsito ou um atropelamento. Nessa situação, independente da falta de culpa da empresa, a lei equipara o acidente de trânsito a um acidente de trabalho, e o trabalhador terá todos os direitos como se o acidente tivesse ocorrido dentro da empresa. A empresa empregadora é responsável pela integridade física do empregado quando em operações e processos sob a sua responsabilidade, e deve sempre promover condições justas e favoráveis ao desenvolvimento do trabalho. Outra obrigação legal da empregadora é a de cumprir
e fazer cumprir as normas de saúde e segurança do trabalho, instruindo os empregados quanto às precauções a tomar no sentido de evitar-se acidentes, doenças ocupacionais, etc., prestando informações pormenorizadas, detalhadas sobre os riscos das operações a serem executadas por seus empregados. Assim, o trabalhador acidentado tem inúmeros direitos decorrentes do acidente de trabalho, caso venha a sofrer. O primeiro direito do trabalhador e dever da empresa se constata na obrigação em comunicar o acidente à Previdência Social logo no primeiro dia útil seguinte ao ocorrido, por meio de um documento chamado Comunicação de Acidente do Trabalho, popularmente conhecido como CAT. Caso o acidente não seja grave e o funcionário fique menos de 15 dias afastado por determinação médica, a empresa arcará com os custos integrais do salário do funcionário. Caso o afastamento tenha mais de 15 dias, o funcionário terá direito à percepção do auxílio-doença acidentário, este já pago diretamente pelo próprio INSS. No caso de acidente grave, em que o afastamento para tratamento e recuperação seja superior a 15 dias, o INSS, como segurador, afastará o trabalhador e o contrato de trabalho restará suspenso. Nessa situação, o órgão previdenciário pagará benefício mensal equivalente a 91% do valor do salário de contribuição, sendo que não poderá ultrapassar o teto de 10 salários mínimos. Ainda com relação ao afastamento superior a 15 dias, percebendo o empregado auxílio acidentário, terá direito à chamada estabilidade acidentária pelo prazo de 1 ano. A estabilidade mencionada tem previsão legal no artigo 118 da Lei nº 8.213 de 1991 e também na súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, perdurando pelo prazo de 12 meses após o retorno do empregado ao trabalho, quer seja após a alta. Vale mencionar que, ainda que o trabalhador tenha adquirido sequela decorrente do acidente de trabalho e, consequentemente, tenha perdido a totalidade de sua capacidade laborativa, o empregador, de todo modo, estará obrigado a reintegrar esse trabalhador em uma atividade laboral compatível com suas limitações, bem como deverá respeitar o período estável de 1 ano após o retorno efetivo. Em caso de dispensa, a empresa estará automaticamente obrigada a indenizar os salários e reflexos faltantes do período estável. A legislação trabalhista ainda determina que, em caso de afastamento previdenciário por auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho, a empresa estará obrigada a recolher o fundo de garantia como se o trabalhador estivesse trabalhando normalmente. Em situações em que o trabalhador tenha sofrido perdas patrimoniais, tenha perdido a capacidade laborativa parcial ou total, ou ainda tenha adquirido qualquer dano físico ou psiquiátrico, caberá a possibilidade de se pleitear uma indenização por danos morais e materiais em face de seu empregador. E a situação deverá ser analisada especificamente, caso a caso, pela competente Justiça do Trabalho. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nosso conteúdo com seus amigos, familiares e nas redes sociais. Inscreva-se no nosso canal para ficar sempre atualizado dos novos vídeos com assuntos de interesse público sobre direito do trabalho. Dúvidas e sugestões podem enviar pelo canal, pelo e-mail e por nossa página na web www.ggradvogados.com.br. Até breve, um grande abraço e até a próxima.